10. Igor Gomes foi juvenil ao tomar o segundo amarelo logo após o primeiro. Agora, ele não obrigou Rogério Ceni a escalá-lo. Quando toda uma torcida enxerga que o atleta não está rendendo e precisa sair e só o técnico pensa o contrário, temos uma situação de que ou todo mundo é idiota e o técnico é um gênio, ou todos enxergam o óbvio e o técnico é teimoso. 9. No futebol, é preciso dizer o óbvio. Empatar é melhor que perder e perder de um gol é melhor que perder de 2. Num confronto de 180 minutos, com mais da metade da ida fora de casa com um jogador a menos, a melhor estratégia era jogar fechado para voltar igual ou com prejuízo mínimo para casa. O São Paulo quis jogar contra o Palmeiras na final do Paulista e com o Flamengo na ida da Copa do Brasil e levou, respectivamente, 4-0 e 3-1. Rogério Ceni não aprendeu nada com os seus erros. Não é mais o favorito, mas o São Paulo tem totais condições de vencer por 2 gols e levar a decisão aos pênaltis ou até mesmo fazer 3, como o rival Corinthians na Copa do Brasil, que fez 4-7, com todos os muitos erros táticos, de escalação e de substituições não admitidos por Rogério Ceni, que nunca foi de admitir erro nenhum na carreira desde os tempos de goleiro. O São Paulo ainda estaria em condição muito menos complicada na Sul-Americana, não teria tomado de 3-1 do Atlético Goianiense se tivesse um goleiro minimamente confiável. Mais do que um ditado, um bom time começa com um bom goleiro, é uma verdade no futebol. 8. Rogério Ceni é o maior ídolo são paulino para toda uma geração são paulina e é um personagem muito maior no clube que a diretoria golpista, a fraca oposição e que todo o elenco. Por isso falo que querem entrevista coletiva. Agora, dar a cabeça do jogo. 5. O São Paulo, desde a já longínqua aposentadoria de Rogério Ceni, precisa de um goleiro que saiba jogar com as mãos. Cássio, por exemplo, o maior goleiro da história do rival Corinthians, foi criticado por alguns gênios, com J porque não é tão bom com os pés. 6. Com todos os muitos erros táticos, de escalação e de substituições não admitidos por Rogério Ceni, que nunca foi de admitir erro nenhum na carreira desde os tempos de goleiro, o São Paulo ainda estaria vivo na Copa do Brasil e não teria tomado de 3-1 do Flamengo se tivesse um goleiro minimamente confiável. Mais do que um ditado, um bom time começa com um bom goleiro, é uma verdade no futebol. Jandrei, que saiu de terceiro goleiro do Santos para o Morumbi, não é arqueiro para ser titular do São Paulo. Nunca foi. 2. Felipe Alves, que estava na reserva do fraco César no Juventude, não é goleiro para fazer parte do elenco do São Paulo. Nunca foi. 3. Sidão, que era reserva de Felipe Alves no Audax, nunca poderia ter sido contratado para jogar no São Paulo. Nunca foi goleiro para o São Paulo. 4. Rogério Ceni foi o responsável pelas indicações de Sidão, Jandrei e Felipe Alves. E tem gente que espanca os fatos para afirmar que por ter sido um bom goleiro ele pode indicar quem quiser para o gol. Parece que não está sendo feliz a atuação do São Paulo. Dominado desde o início, deu esperanças ao torcedor depois de empatar o jogo no primeiro tempo. Mas perdeu o controle da partida na etapa final e ficou em situação complicada no mata-mata. Atuação Atlético Goianiense. Soube explorar os pontos fracos do São Paulo. Fez gol nas costas de Reinaldo, aproveitou a falha de Jandrei e contra-atacou na hora certa para fazer o terceiro e abrir boa vantagem. Cronologia da partida. Jorginho, aos 11 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os donos da casa. Luciano empatou ainda na etapa inicial, aos 23 minutos. Shailon, aos 11, e Léo Pereira, aos 32 minutos do segundo tempo, marcaram para o time goiano. Quem foi bem Eduardo Batista. Contratado no último final de semana, o treinador conseguiu encurralar o São Paulo. Depois da expulsão de Igor Gomes, primeiro mandou o time ao ataque. Depois recuou e matou o São Paulo no contra-ataque. Quem foi mal Igor Gomes? Voluntarioso,
tentou ajudar aparecendo como opção em várias partes do campo. Só que em menos de 8 minutos, cometeu 2 faltas, levou 2 cartões amarelos e deixou o São Paulo com um jogador a menos aos 40 minutos do primeiro tempo, respectivamente. Assim, Ceni desfez o trio de zaga e deixou Luciano para seguir ajudando o Caleri no ataque, com Pablo Maia, Nestor e Patrick no meio de campo. Eduardo Batista lançou o time ao ataque no segundo tempo com Shailon no lugar do volante do Baralhas. Aos 11 minutos, Jandrei falhou, a bola rebateu em Diego Costa e Shailon, sentado no chão, recolocou o Atlético Goianiense à frente no placar. Os donos da casa então voltaram a esperar os erros do São Paulo. Aos 32 minutos, ele veio. Léo Pereira ganhou com facilidade de Diego Costa, invadiu a área e tocou na saída de Jandrei, ampliando a vantagem e deixando o time em ótima situação. O clube paulista sentiu o gol. A dificuldade para conseguir infiltrações na defesa adversária, um problema recorrente no ano, reapareceu. Só que os goianos não conseguiram aproveitar a vantagem no placar. Em uma retomada de bola de Reinaldo, o São Paulo aproveitou que a defesa do Atlético Goianiense estava desarrumada e empatou. Rodrigo Nestor achou Luciano na área, que cabeceou sem chances para o goleiro Renan, aos 23 minutos. A partida mudou ainda no primeiro tempo. Igor Gomes, que vinha em uma jornada infeliz, foi expulso aos 40 minutos, obrigando Rogério Ceni a promover 2 trocas ainda no primeiro tempo. Wellington e Patrick entraram nos lugares de Reinaldo e Ferraresi. Os primeiros minutos deram a impressão de que o São Paulo faria prevalecer o favoritismo, com o time paulista dominando as ações. Mesmo em casa, o Atlético Goianiense deu a bola para o São Paulo e optou por tentar explorar os contra-ataques. A estratégia foi facilitada após o Dragão conseguir bela triangulação pela direita. Dudu serviu Jorginho, que apareceu livre na área e só teve trabalho de empurrar a bola para o gol são paulino, fazendo 1-0 aos 11 minutos. O clube paulista sentiu o gol. A dificuldade para conseguir infiltrações na defesa adversária, um problema recorrente no ano, reapareceu. Só que os goianos não conseguiram aproveitar a vantagem no placar. Na semifinal brasileira da Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense foi superior em todos os aspectos, aproveitou a expulsão de Igor Gomes ainda no primeiro tempo, venceu o São Paulo por 3-1 nesta quinta-feira, primeiro, no estádio Serra Dourada, e abriu ótima vantagem na disputa. Jorginho, Shailon e Léo Pereira marcaram os gols da vitória do Dragão. Luciano marcou para o tricolor. O jogo de volta ocorre na semana que vem, na quinta-feira, 8. Para avançar à final, o São Paulo precisa vencer por 3 gols de diferença, no Morumbi. Vantagem tricolor por 2 gols leva a decisão para os pênaltis. O time goiano pode perder por até 1 gol que se classifica. Quem avançar para a final